Você lê o livro de Mormon todos os dias. Participa das reuniões. Ora com sinceridade. Mas às vezes se pergunta: estou realmente sentindo o Espírito Santo? Ou são apenas meus próprios pensamentos? Se você já teve essa dúvida sincera, este vídeo é para você. Porque Alma 32 não ensina apenas sobre fé. Ensina 6 práticas específicas sobre como sentir o Espírito Santo diariamente e transformar seu testemunho. Neste vídeo, você vai descobrir esses 6 segredos práticos. E o sexto é especialmente poderoso. É o que mais fortalece sua conexão com o Espírito a longo prazo. Fica até o final. Talvez você já tenha experimentado isso. Você se esforça. Lê as Escrituras. Ora pedindo orientação. Vai ao templo quando pode. Mas às vezes, mesmo fazendo tudo certo, há aquela dúvida: como posso ter mais certeza quando sinto o Espírito? É uma pergunta válida. E é uma pergunta que muitos membros fiéis fazem. Aqui está uma verdade importante. O Espírito Santo não é um mistério impossível de entender. Há um processo. Há práticas que você pode aplicar para reconhecer sua voz com mais clareza. E Alma 32 não é apenas sobre plantar a semente da fé. É sobre como nutrir essa semente até que ela cresça em algo que você pode reconhecer, sentir e confiar. Alma estava ensinando os oramitas pobres. Pessoas que haviam sido expulsas das sinagogas. Que se sentiam rejeitadas. Que questionavam se Deus realmente os ouvia. E Alma não lhes deu teoria abstrata. Ele deu um método prático. Um processo que qualquer pessoa pode seguir para sentir o Espírito e fortalecer seu testemunho. Mas aqui está algo interessante. A maioria das pessoas foca apenas na fé quando lê Alma 32. Elas perdem os detalhes sobre como o Espírito Santo opera durante esse processo de crescimento espiritual. Neste vídeo, você vai aprender 6 práticas específicas que Alma 32 ensina sobre como sentir o Espírito Santo diariamente. Alma ensino. Mas eis que, se despertardes e estimulardes vossas faculdades para experimentar com minhas palavras e exercerdes uma partícula de fé, sim, ainda que não possais fazer mais do que desejar crer, deixai que esse desejo opere em vós, até que creiais de modo a dar lugar a uma porção de minhas palavras. Isso está em Alma, capítulo 32, versículo 27. Perceba, deixai que esse desejo opere em vós. O Espírito Santo opera através do desejo sincero. Vamos aos 6 segredos. Primeiro, plante a semente com desejo sincero. Muitos membros da igreja têm uma dúvida honesta. Como posso sentir o Espírito Santo se ainda tenho perguntas? Se minha fé não é perfeita? É uma questão válida. E Alma responde diretamente. Ele ensina. Mas eis que, se despertardes e estimulardes vossas faculdades para experimentar com minhas palavras e exercerdes uma partícula de fé, sim, ainda que não possais fazer mais do que desejar crer, deixai que esse desejo opere em vós. Isso está em Alma, capítulo 32. Versículo 27. Perceba algo fundamental. Alma não está pedindo fé perfeita. Ele diz, ainda que não possais fazer mais do que desejar crer. Desejar crer já é suficiente para que o Espírito Santo comece a operar em sua vida. Aqui está a diferença crucial: dúvida paralisa. Desejo sincero abre o coração. Quando você planta a semente com desejo sincero, está dizendo ao Pai Celestial: eu quero acreditar. Eu quero sentir. Estou disposto a experimentar. E o Espírito Santo responde a esse tipo de abertura. O Senhor prometeu em Doutrina e Convênios. Sim, eis que falarei à tua mente e ao teu coração pelo Espírito Santo que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Doutrina e Convênios, seção 8, versículo 2. Mente e coração. Pensamentos e sentimentos. O Espírito Santo fala as 2 dimensões do seu ser. Então, como você planta essa semente com desejo sincero? Primeiro, comece o dia com uma declaração de intenção. Antes de abrir o livro de Mormon, pause e diga mentalmente: Pai Celestial, eu desejo sentir o Espírito Santo hoje. Ajuda-me a reconhecer sua voz. Segundo, leia com mentalidade de experimento. Não com ceticismo, mas com abertura genuína. Vou ler estas palavras como se fossem verdadeiras e vou observar o que acontece em minha mente e coração. Terceiro,
Preste atenção a qualquer pensamento edificante, qualquer sentimento de paz, qualquer insight que venha. Registre essas experiências, mesmo as pequenas, em um diário ou no celular. O desejo sincero cria o terreno fértil. E o Espírito Santo começa a operar imediatamente, mesmo antes de você ter certeza absoluta. Amanhã de manhã, antes de ler suas escrituras, experimente essa prática. Pause, declare sua intenção e leia com o coração aberto. Essa é a primeira prática. E ela prepara o terreno para todas as outras. Agora, como você reconhece quando o Espírito Santo está realmente operando? Segundo, reconheça os frutos do Espírito, paz e clareza mental. Uma das perguntas mais comuns entre membros é: como sei que é o Espírito Santo e não apenas meu próprio pensamento? É uma questão legítima. E a alma dá sinais específicos. Ele ensina. Mas eis que, se cultivardes a palavra, sim, se plantardes a semente em vosso coração, eis que, se for uma semente verdadeira, ou uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que começará a inchar em vosso peito. E quando sentirdes esses movimentos de inchação, começareis a dizer em vós mesmos: deve haver alguma substância nisto, porque começa a iluminar meu entendimento. Sim, começa a ser delicioso para mim. Isso está em Alma, capítulo 32, versículo 28. Perceba os sinais específicos que Alma descreve. Primeiro, começará a inchar em vosso peito, uma expansão no coração, um sentimento de amplitude. Segundo, começa a iluminar meu entendimento, clareza mental, pensamentos mais claros. Terceiro, começa a ser delicioso para mim, uma doçura espiritual, paz interior. Esses são os frutos do Espírito Santo operando em você. O Senhor confirmou isso em outra revelação. Não falei pasatuamente a respeito deste assunto? Que maior testemunho podes ter de Deus? Doutrina e Convênios, seção 6, versículo 23. Paz à mente. Não confusão. Não ansiedade. Paz. Quando o Espírito Santo está presente, há clareza onde antes havia dúvida. A calma onde havia inquietação. A luz onde havia escuridão. Como você pode reconhecer esses frutos na prática? Primeiro, durante ou após a leitura das Escrituras, pergunte-se: sinto mais paz agora do que antes de começar? Se sim, o Espírito está operando. Segundo, observe se algum pensamento ou insight veio com clareza em comum. De repente entendi algo que não fazia sentido antes. Isso é iluminação do entendimento. Terceiro, preste atenção ao seu desejo de orar, de ler mais, de ser melhor. Quando o Espírito está presente, ele aumenta seus desejos espirituais. Aqui está um exemplo prático. Você está lendo sobre o perdão em 3 Nef. De repente pensa em alguém específico que você precisa perdoar. E sente paz com essa ideia, não peso ou culpa. Isso é o Espírito Santo falando. Clareza sobre quem, paz sobre o que fazer, e desejo de agir. Se você sentir nem que seja um desses sinais, paz, clareza ou desejo aumentado, o Espírito Santo está falando com você. Hoje, ao ler suas escrituras, faça esta pergunta simples: sinto mais paz agora? E observe. O Espírito Santo está mais presente do que você imagina. Mas reconhecer os frutos é apenas o começo. Agora você precisa nutrir essa semente diariamente. Terceiro, nutra a semente diariamente com as Escrituras. Um dos maiores desafios que membros enfrentam é a inconsistência. Você lê com fervor por alguns dias. Sente o Espírito. Mas então a vida fica agitada, você pula um dia, depois 2, e de repente aquela conexão parece mais fraca. Alma alertou sobre isso. Mas se negligenciardes a árvore e não cuidardes de nutri-la, eis que ela não criará raízes, e quando o calor do sol vier e a queimar, porque não tem raiz, ela secará e vós a arrancareis e a lançareis fora. Isso está em Alma, capítulo 32, versículo 38. Negligentardes. Não cuidardes de nutri-la. A semente precisa de nutricao constante. O Espírito Santo opera com mais força em terreno que é nutrido diariamente. Não ocasionalmente. Diariament. Nef ensinou a importância dessa nutrição. Portanto, festejais com as palavras de Cristo.
porque eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Isso está em 2 Nef, capítulo 32, versículo 3. Festejais, não apenas leiam. Festegize. Delicielmse. Saboreiem cada palavra. Quando você festeja diariamente com as Escrituras, cria um terreno fértil onde o Espírito Santo pode operar com poder. Mas como você faz isso de forma prática, especialmente quando a vida está ocupada? Primeiro, estabeleça um horário fixo e um lugar específico. Mesmo que sejam apenas 15 minutos. Consistência é mais poderosa que duração. Todo dia, mesmo horário, mesmo lugar. Pode ser 6 horas da manhã com café, ou 22 horas antes de dormir. Encontro que funciona para sua rotina. Segundo, escolha qualidade sobre quantidade. Em vez de ler 3 capítulos correndo, leia um capítulo devagar, pausando quando algo ressoa em seu coração. Marque versículos que tocam você. Terceiro, aplique um princípio por dia. Ao terminar a leitura, pergunte-se: o que posso aplicar hoje do que acabei de ler? E aplique aquilo antes do dia terminar. Mesmo que seja algo simples como ser mais paciente ou fazer uma oração específica. Essa nutrição diária cria raízes profundas. Raízes que nenhuma crise, nenhuma dúvida, nenhum desafio pode arrancar. E o Espírito Santo habita em corações que são nutridos diariamente pela Palavra de Deus. Amanhã, experimente isto, leia apenas um capítulo. Devagar. Pause quando algo tocar seu coração. E escolha uma coisa para aplicar. Essa prática simples transforma a leitura de Escrituras em experiência espiritual poderosa. Mas há mais. Você pode intensificar a presença do Espírito fazendo algo específico enquanto lê. Antes de mostrar o quarto segredo, sobre como fazer perguntas específicas que o Espírito Santo responde, convido você a fazer 3 coisas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais santos dos últimos dias que buscam sentir o Espírito Santo com mais clareza a encontrarem esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana há novos vídeos práticos sobre como aplicar os ensinamentos do Livro de Mórmon em sua vida diária. E deixe um comentário. Qual dos 3 primeiros segredos mais ressoou com você? Desejo sincero, reconhecer os frutos, ou nutrição diária? Agora vamos ao quarto segredo, que pode transformar completamente sua experiência de leitura das Escrituras. Quarto. Faça perguntas específicas ao Espírito Santo. Muitos membros leem as Escrituras esperando que algo aconteça. Mas não sabem exatamente o que. E então se perguntam por que não sentem respostas claras. Aqui está uma verdade poderosa. O Espírito Santo responde perguntas específicas com respostas específicas. Alma ensinou sobre o processo de experimentar. E agora eis que, por terdes experimentado e plantado a semente e ela inchar e brotar e começar a crescer, deveis saber que a semente é boa. Isso está em Alma, capítulo 32, versículo 33. Experimentado. Esse é um processo ativo, não passivo. Você experimenta fazendo perguntas. Perguntas reais. Perguntas honestas. Perguntas específicas. Em Doutrina e Convênios, o Senhor explicou como fazer isso. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente, depois me deves perguntar se está certo, e se estiver certo, eu farei arder dentro de ti o teu peito, portanto sentirás que está certo. Doutrina e Convênios. Seção 9, versículos 8. Primeiro, estudá-lo bem em tua mente, pense, reflita, pondere. Depois, me deves perguntar, faça pergunta específica. Quando você faz perguntas específicas ao Espírito Santo, ele pode dar respostas específicas. Como você faz isso na prática? Primeiro, antes de abrir o Livro de Mórmon, faça uma pergunta específica. Pai Celestial, como posso ser mais paciente com meu filho hoje? Como posso fortalecer meu casamento? O que devo fazer nessa decisão? Segundo, leia com essa pergunta em mente. Seu coração e mente estarão sintonizados para receber a resposta. Terceiro, quando algo ressoa, um versículo, uma frase, um pensamento, pause. Não continue lendo. Permanica ali. Pondera. Pergunte: Senhor, é esta a resposta? O Espírito Santo não força.
Ele sussurra. E você precisa parar para ouvir o sussurro. Amanhã, antes de ler, faça uma pergunta específica. E leia esperando a resposta. Você vai descobrir que o Espírito Santo está ansioso para guiá-lo. Mas ele espera que você pergunte. Mas há algo ainda mais importante. Quando você recebe uma impressão, o que você faz? Quinto, haja imediatamente nas impressões do Espírito. Aqui está uma verdade que muitos membros não percebem. Sentir o Espírito não é suficiente. Você precisa agir no que sente. Porque cada vez que você age em uma impressão do Espírito, você fortalece o canal. E cada vez que você ignora, você o enfraquece. Alma ensinou sobre a importância da diligência. E se nutrirdes a palavra, sim, nutrirdes a árvore à medida que começar a crescer, mediante vossa fé, com grande diligência e paciência, aguardando seus frutos, ela criará raízes. Isso está em Alma, capítulo 32, versículo 41. Grande diligência. Ação imediata e consistente. Raízes profundas vêm de ação repetida em impressões espirituais. O Senhor ensinou sobre a importância da obediência imediata. E aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado, e acrescentar-lhe-ão as coisas desta terra. Sim, até mesmo 100 vezes mais, sim, e ainda mais. Doutrina e Convênios, seção 59, versículo 21. Receber com gratidão significa aceitar e agir. E quando você age, acrescentar-lhe-ão as coisas. Como você age nas impressões do Espírito? Primeiro, quando sentir uma impressão, ligue para aquela pessoa, peça perdão, sirva seu vizinho, haja imediatamente. Não amanhã. Não depois. Agora. Segundo, se a impressão não puder ser feita imediatamente, anote e coloque um lembrete. Não confie apenas na memória. Com a correria do dia, é fácil esquecer essas impressões preciosas. Terceiro, após agir, agradeça ao Pai Celestial. Obrigado por me guiar. Estou ouvindo. Continua falando comigo. Gratidão abre o canal para mais revelação. Quando você age consistentemente nas impressões do Espírito, algo poderoso acontece. Você começa a receber mais impressões. Me clara. Me fréquente. Porque o Pai Celestial confia em você. Ele sabe que você vai agir. Hoje, se você sentir uma impressão, por menor que seja, haja nela imediatamente. E observe como o Espírito Santo começa a falar com mais clareza. Agora vamos ao sexto e mais poderoso segredo. O que mais transforma seu testemunho a longo prazo. Sexto, compartilhe suas experiências espirituais com outros. Este é o segredo mais transformador. E é o que a maioria dos membros negligencia. Aqui está uma verdade profunda. Quando você compartilha suas experiências espirituais, você fortalece não apenas quem ouve, mas principalmente a si mesmo. Alma ensinou sobre o fruto final. Mas se nutrirdes a palavra, sim, nutrirdes a árvore à medida que começar a crescer, mediante vossa fé, com grande diligência e paciência, aguardando seus frutos, ela criará raízes, e eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. E por causa de vossa diligência e vossa fé e vossa paciência com a palavra, a fim de nutri-la para que crie raízes em vós, eis que em breve colhereis seu fruto, que é extremamente precioso, mais doce do que tudo que é doce, branco acima de tudo que é branco. Sim, e puro acima de tudo que é puro, e comereis muitos desses frutos, de modo que não tereis fome nem sede. Isso está em Alma, capítulo 32, versículos 41 e 42. Comereis muitos desses frutos. Não apenas você. Muitos. Você compartilha o fruto. Quando você testemunha sobre o que o Espírito Santo fez em sua vida, as raízes se aprofundam ainda mais em seu próprio coração. O rei Benjamim ensinou sobre o poder do testemunho. E também vos admoestareis uns aos outros, ensinando cada um a seu irmão de acordo com o mandamento. E ele vos deu o mandamento de que servirdes uns aos outros. Isso está em Mosias, capítulo 18, versículo 9. Admoestareis uns aos outros. Compartilhar experiências espirituais é um mandamento. Como você faz isso de forma natural e edificante? Primeiro, em conversas familiares, compartilhe algo que você sentiu durante a leitura das Escrituras. Hoje eu senti o Espírito quando li. Segundo, na igreja,
Quando houver oportunidade de testemunhar, seja específico. Não vago. O Espírito me guiou quando. E conte a experiência real. Terceiro, com amigos que estão passando por desafios, compartilhe como o Espírito já te ajudou em situações similares. Uma observação importante. Algumas experiências espirituais são tão sagradas e pessoais que devem permanecer apenas entre você e o Pai Celestial. O Espírito Santo vai guiá-lo sobre o que compartilhar e o que guardar em seu coração. Ambas as escolhas são válidas e respeitosas. Quando você compartilha, 3 coisas acontecem. Você fortalece quem ouve. Você fortalece seu próprio testemunho. E você convida mais manifestações do Espírito. Este é o segredo mais poderoso porque cria um ciclo. Quanto mais você compartilha, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você tem para compartilhar. Essa semana, compartilhe uma experiência espiritual com alguém. E observe o que acontece em seu coração. Recapitulando os 6 segredos que Alma 32 ensina sobre como sentir o Espírito Santo. Primeiro, plante a semente com desejo sincero. Você não precisa de fé perfeita, apenas desejo honesto. Segundo, reconheça os frutos. Paz, clareza mental e desejo aumentado são sinais do Espírito operando. Terceiro, nutra diariamente com as Escrituras. Consistência de 15 minutos vale mais que horas ocasionais. Quarto, faça perguntas específicas. O Espírito responde perguntas diretas com respostas claras. Quinto, haja imediatamente nas impressões. Cada ação fortalece o canal. Cada adiamento o enfraquece. Sexto, compartilhe suas experiências. Testemunho expresso cria raízes profundas e convida mais revelação. A mensagem central é esta: sentir o Espírito Santo não é sorte. É resultado de práticas intencionais que qualquer pessoa pode aplicar. Alma prometo. E por causa de vossa diligência e vossa fé e vossa paciência com a palavra, a fim de nutri-la para que crie raízes em vós, eis que em breve colheirei seu fruto, que é extremamente precioso. Isso está em Alma, capítulo 32, versículo 42. Em breve. Não daqui a anos. Em breve. A escolha agora é sua. Você pode continuar como está, pode experimentar uma ou 2 práticas, ou pode aplicar todos os 6 segredos e observar a transformação profunda em sua vida espiritual. O convite é: escolha um desses 6 segredos para começar amanhã de manhã. Apenas um. Pratique por 7 dias e observe a diferença. Se este vídeo foi útil, compartilhe com alguém que você sabe que está buscando sentir o Espírito Santo com mais clareza. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdo prático sobre o Livro de Mórmon. E deixe um comentário. Qual dos 6 segredos você vai começar a aplicar? Lembre-se. Se derdes lugar para que uma semente seja plantada em vosso coração, ela começará a inchar. Até o próximo vídeo.